Hoje o nosso tema são os métodos contraceptivos. Nós estamos abordando a saúde do adolescente, né? Gravidez indesejada, prevenção das ISTs. Então, referente aos métodos de barreira, eles, além de prevenir a gravidez indesejada, ele previne também as ISTs. Eles imobilizam, né, os espermatozoides, impedindo aí de entrar em contato com o óvulo e de haver a fecundação. Mas ele também é muito importante porque ele previne as ISTs, o HIV, as doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, enfim. Então, ele é método de barreira, né, e também previne uma gravidez indesejada. Ele tem que ser colocado de maneira adequada. Outro método de barreira que nós temos é o preservativo feminino, vocês vão ver mais à frente. Se ele não for colocado, não deixar a técnica adequada, ele pode acontecer aí, né, rompe, fura, né, e pode, né, transmitir IST e fecundar um óvulo, né, e estabelecer uma gravidez indesejada. Então, voltando a falar dos métodos de barreira, a camisinha masculina e a camisinha feminina, que é o preservativo masculino e feminino, ele é distribuído gratuitamente aí pelo sistema de saúde, né, pelas unidades básicas e estratégia de saúde da família, e não, sem custo algum, né? Então, é bem informado, está presente na mídia, né, noticiado. Então, é assim, os métodos, eles têm os métodos, né? Nós possuímos os métodos, mas tem que ser utilizados de maneira adequada. Nós temos também os espermicidas, né, sobre a forma de creme ou espuma. O que vai acontecer? É colocado antes da relação sexual, ele vai, espermicida, ele vai matar os espermas, né? Ele vai inibir os espermas matar, então, mas ele previne só a gravidez, não vai prevenir as ISTs. Então, a desvantagem é que não previne as ISTs. Então, eles são vendidos em livre demanda, lembrando que uma gravidez, ela tem que ser planejada, um planejamento familiar. Na adolescência, acontecem muitas gestações indesejadas. Como eu disse para vocês, como que é utilizado os espermicidas? Aplicação vaginal antes do início da relação sexual. As vantagens, não precisam de receita médica. E as desvantagens, tem baixa eficácia quando utilizados isoladamente e não protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, que agora a nomenclatura são as infecções sexualmente transmissíveis.
Aqui é um exemplo, uma ilustração do preservativo feminino e masculino, a forma de colocação. O preservativo feminino, agora, atualmente, ele está vindo com um dispositivo que é uma espuma, que coloca no fundo, acho que eu creio que é para dar estabilidade mesmo durante a relação sexual. Então, ele está vindo diferenciado com um dispositivo de espuma para ser colocado no fundo. Então, como que é feita a colocação? No masculino tem que ter a técnica, né, de deixar um espaço, né, para não ter a chance aí de rompimento, né, de perfuração e acontecer aí a transmissão de IST ou fecundar aí um óvulo e proporcionarem uma gestação indesejada. A feminina também pode ser colocada antes? Pode. Então, como se diz, pressiona-se a parte anterior, né, e é colocado no fundo, né, bem colocado, pode colocar antes, pode deixar, mas na hora da relação, da penetração tem que segurar para não deslocar. Vocês já tiveram acesso ao preservativo feminino, pessoal? Já, e ele é bem esquisito, né? Assim, bem disforme. A maneira de colocação pode ser que, dependendo da explicação, ela seja meio confusa. Porque você tem que dobrar, né, o anel e colocar, sim, né, e agora ela está vindo com uma espuma. Sim, o último que eu vi, ele não tinha o dispositivo de espuma, mas ele tem que fazer uma compressão para fazer o anel interno virar com um espécime de 8, né, para fazer a colocação. Para ficar bem colocado. Aparentemente ele é meio desconfortável para a mulher, não sei, porque ele é bem diferente, né, do que a gente está habituado, que é o masculino. O mais utilizado é o masculino mesmo. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre o preservativo feminino e masculino? Não, eu só quero dizer que esse preservativo masculino ou esse preservativo feminino, eu só vi, como diz a história, mas nunca usei, eu acho bem estranho. Eu nem sei como que coloca esse trem. E assim, ele não é, como se diz, ele não é bonito, né? Ele não é apresentável, né? As mulheres acham que eles, né? Mas acontece alguns relatos, há alguns relatos que as mulheres dizem que com o atrito gera um maior prazer. Mas, principalmente para a classe dos adolescentes, das adolescentes, tem que ter uma boa educação no uso, na técnica, para não acontecer os acidentes, né? O rompimento, enfim. Então, eu creio, assim, que ainda tem que se educar mais, né? E atualizar quanto às vantagens e desvantagens. Estou vivo? Pode falar. Eu tô preguiça de povo. Só estamos falando? Mas alguém quer fazer algum comentário? Professora, e na verdade a gente não sabe nem usar isso daí, né? Precisaria alguém orientar direitinho como coloca, tudo para a gente poder orientar as pessoas, porque a gente também não sabe. Eu vou enviar um vídeo para vocês, tem alguns vídeos. Eu vou enviar para vocês como que educa, né? Porque tem toda uma técnica. Pode ser colocado antes? Pode, né? Não precisa ser colocar no ato, porque não depende. Por exemplo, no caso o preservativo masculino, a camisinha masculina, o pênis tem que estar ereto. Já no caso da feminina, né? Já não tem, né? Esse caso, né? Pode ser colocado antes, certo? Para preservação mesmo de IST e gravidez indesejada. Eu tenho um link de vídeo, eu vou enviar para vocês. Mais algum comentário, pessoal? Não, professora.
A utilização, né? Ela é descartável, né? Os 2 preservativos, um por cada relação. As vantagens, é o único método indicado para a prevenção das ISTs e não precisa de receita médica, é livre demanda e distribuição. As desvantagens, no caso de má colocação ou ruptura durante o ato sexual, né, que eu disse para vocês, pode haver perfuração e perde a eficácia e ocasionalmente pode causar aí alergia. Tem algumas mulheres que desenvolvem alergia pelo material. Ô, professora. Oi. No caso, pessoas alérgicas a látex, porque o preservativo convencional, ele é praticamente à base de látex, né? Isso. Ele causa algumas alergias que, em estágio, numa UBS, eu tinha alguns relatos, e a enfermeira que estava fazendo a orientação, ela orientou as mulheres a procurarem o preservativo que era de silicone. E você já chegou a ver algum? Porque desde então eu já dei algumas olhadas em algumas farmácias e eu nunca encontrei. Desse material eu desconheço, mas ele deve ser bem mais caro, né, Reginaldo? Sim. Né? Na realidade era uma UBS no centro que tinha um grupo assim de bastante risco, porque eram garotas de programa que eram atendidas nesse dia e elas utilizavam bastante o preservativo feminino. Então, eu acho que talvez não do masculino, mas o feminino talvez tenha desse silicone. Eu vou me certificar e eu volto a falar com vocês, mas eu ainda não vi. Já. E assim, tem mulheres que desenvolvem alergia mesmo, né? E assim, e desconforto, né? Se tem atrito, prurido, vai ter... Oi? Pode falar. O Reginaldo, tipo assim, qual é o tipo de alergia? Porque quando tenho relação com camisinha, com preservativo masculino, dá muita coceira, muita mesmo. E é esse tipo de alergia mesmo, é prurido, né? E tipo, arde, sabe? Prurido, vermelhidão, irritação. Isso. Uma alergia. Sabe quando você compra uma roupa que tem aquela etiqueta que é um pouco mais protuberante, ela dá aquela super coceira em você no local? É alguma coisa daquele tipo, só que acaba sendo mais intensa porque é uma parte íntima, né? Uma parte mais úmida. Talvez você tenha algum tipo de alergia ao látex mesmo. Você pode dar uma procurada para ver. Isso, além da alergia, tem um atrito, pode acontecer microfissuras, né? E nesse ato, aí desenvolve aí um episódio alérgico. Nossa, sempre que acontece assim, sempre que eu tenho relação com camisinha, eu já tenho que ter uma pomada ali, que aí já no outro dia eu já uso, porque fica coçando muito, muita coceira. Eu acredito, é desconfortável. Então, esse outro material eu ainda não vi. Eu vou ver se tem e eu falo para vocês, mas possivelmente é um material mais caro. Bem mais caro. Tudo bem, pessoal? Mais algum comentário? Tem alguém na espera aí, professor? Tem? Não está aparecendo ainda. É a Patrícia. Ela não entrou ainda, ela está entrando. Ela entrou, mas caiu de novo, aí ela está tentando entrar. A Patrícia aqui para mim está mostrando que ela está conectada 2 vezes. Então, ela tá. Vamos aguardar. Nós temos também os métodos hormonais, que eles atuam inibindo a estimulação do ovário, não permitindo a ovulação. Então, os métodos hormonais, nós temos
Vários. Nós temos a ciclo 21, tem os anticoncepcionais que ele é um material, né, o componente é só progesterona, tem o ciclo 21 que ele é combinado estrogênio e progesterona. Nós temos aí os métodos por via oral, né, e nós temos os injetáveis. Tem também o anel vaginal, que vocês vão ver mais à frente, que é o Nuvaring, que também ele é colocado e tem que ser bem colocado, né? Ele fica por 21 dias e ele vai liberando hormônio. Nós temos também o CIL, né? Que é o DIU com hormônio, que ele vai liberando, vocês vão ver mais à frente. Patrícia conseguiu entrar, pessoal? A pílula oral, né, utilização aí, o ciclo 21 por 3 semanas, de um comprimido diário, e 1 semana de descanso sem terapêutica. A Elia tá pedindo para aceitar também ela, que ela caiu. Não, o pessoal tá tudo caiu e não estão conseguindo. Não, a Patrícia não conseguiu. Fala de novo, Maico. Provavelmente a Patrícia vai ter que desligar e ligar de novo. Ela tá entrando e saindo. Tá, eu vou falar para ela coisar de novo, porque ela tá... Mas ela não tá aparecendo, Maico, aqui. Você tá vendo ela aí? Sim, 2 vezes conectado. Patrícia Fernandes. Tá 2 vezes ela aqui. Ué. Tá. É porque, na realidade, eu deixo a tela dos integrantes do meu lado direito. Então, eu vejo todo mundo que tá. Tá. Patrícia Fernandes está aparecendo 2 vezes. Então, continuando aqui, pessoal, a pílula por via oral, que é anticoncepcional por via oral, o ciclo 21, utiliza por 3 semanas, um comprimido diário, e 1 semana de descanso sem terapêutica. Tem que ter muita atenção nas tomadas desse medicamento, desse comprimido, desse anticoncepcional. Se é 1 vez por dia, tem que ser 1 vez por dia durante 21 dias. Estabelecer sempre o mesmo horário para importância ao ciclo. Por exemplo, se esqueceu o de hoje, o primeiro dia da tomada é hoje, esqueceu, pode tomar? Pode tomar o que esqueceu, tomar amanhã, por exemplo, esqueceu hoje, toma amanhã, e quando chega no horário noturno, que é o horário da tomada, toma o outro, não pode deixar de tomar. E se, de repente, nesse primeiro dia, que é o primeiro comprimido, esqueceu, é orientado pelos médicos a estabelecer aí o uso de preservativo, método de barreira, por 10 dias. Porque interrompeu aí o ciclo, né? Ciclo 21. Tem alguém com o microfone ligado, viu, pessoal? Então, ele tem desvantagens? Ele tem, é de fácil esquecimento, como eu disse, tem influência medicamentosa e pode acontecer diarreias e até náuseas no começo da cartela do comprimido. Então, influência medicamentosa. O uso de antibióticos pode intervir na eficácia da pílula oral, do comprimido? Pode falar, pessoal. Como que é a pergunta? A terapia medicamentosa pode influir no efeito do anticoncepcional, do contraceptivo? Se for antibiótico, sim. Eu acho Antibiótico, sim. Antibiótico, sim, porque já teve casos de
Uma parente minha ficou grávida porque estava fazendo um tratamento de canal e tomou antibiótico e depois não sabia por que tinha ficado grávida e foi lá ver cá e descobriu que foi por causa disso, por causa do antibiótico que cortou o efeito do anticoncepcional. Ele diminui a eficácia até em 40%. E o antibiótico rifampicina, que é de uso para tuberculose, ele também diminui bastante a eficácia aí da pílula por via oral, anticoncepcional. E as cartelas estão vindo bem identificadas com os dias da semana, para não ter esquecimento, para não acontecer os esquecimentos, né? Para ter uma eficácia aí maior. Mais algum comentário sobre a pílula por via oral? Nós temos a ciclo 21, nós temos aquela que a mãe que amamenta, ela pode tomar, que é ciclo contínuo, né? Ela pode tomar, mas tem que, todo medicamento é com receita médica. Então, ela tem que ficar mais ou menos 6 semanas, né? Aí depois ela vai até o ginecologista, através da receita médica, ela pode dar início, né, ao contraceptivo, como se diz, de um componente só, né? Que no caso é a progesterona. Algum comentário? Professora, me tira uma dúvida. Pois não. A mulher esqueceu um dia e acabou ficando grávida. Aí ela tomou o resto da cartela. Pode interferir na formação do feto? Então, se ela descobriu a gravidez, ela não deve nem, né? Não, um exemplo. Ela começou hoje, amanhã ela esqueceu. Isso. O restante da cartela. Aí ela continua tomando. Ela continua tomando sem saber. Pode interferir na formação do feto? Não tem relatos, não, viu, Michael? Mas, assim, se ela esqueceu, o que acontece quando a mulher esquece? Por exemplo, ela esqueceu por 3 dias. O que pode acontecer? Ela fica grávida, mas ela tem que, na verdade, parar e usar o preservativo convencional, que é a camisinha. Essa é a Por 3 dias, normalmente, a menstruação desce. Tem uma desordem, né, hormonal e a menstruação, né, ela desce, né? Tem um sangramento, a hemorragia aí, né, de menstruação, né? Se ela esqueceu, vai ter, provavelmente vai ter esse sinal. Não, professor, eu estou perguntando, porque assim, graças a Deus, aconteceu comigo e com a minha esposa. Ela esqueceu, e nesse dia que ela esqueceu, ela ficou grávida, mas tomou o restante da cartela. Graças a Deus, meu filho nasceu normalmente, está aí firme e forte, tem 7 anos. Mas eu sempre tinha essa dúvida, se poderia ocasionar uma formação no feto, entendeu? Porque assim, ela esqueceu um dia e ficou grávida. E ela terminou a cartela. Aí quando ela terminou a cartela, aí ela não menstruou. Aí a gente achou estranho. Ela foi fazer o exame de sangue e aí deu que ela estava grávida. Isso. Então, eu não tenho esses relatos, né? Mas só se tem um, assim, mas se for raro, por quê? O que o anticoncepcional ele faz? Ele vai inibir a ovulação, não é isso? Ele não inibe a ovulação? No caso aí, ela interrompeu, né, o tratamento com o anticoncepcional e acabou ovulando. Porque tem mulheres que assim, elas não tomam um dia, não tomou um dia, não tomou 2 dias, nem 3 dias, ela vai lá e toma 3 de uma vez, né? E o tempo que ela ficou sem tomar? Vocês sabem que isso. Pode falar. Oi. Maria José, a Iracilda está pedindo para você aceitar ela, por favor. A Eléa também está esperando. A Eléa já entrou. Você tá vendo ela aí, que eu não tô vendo. Iracilda saiu. Não tá aparecendo aqui. A Iracilda Nascimento está conectada, professora. Não tá aparecendo aqui para admitir, não. Vou falar com ela, então.
Professor, e qual é o risco que, sabe, tem mulheres que tipo, emendam uma cartela na outra para não menstruar. Qual é o risco que essa mulher está correndo? Então, depende da posologia. De repente, a prescrição dela é para emendar a cartela mesmo. É aquela que toma 28, depois virou, já emenda a cartela. É por prescrição médica. Isso, que normalmente quem tem problema de, né, fluxo muito alto, anemia, essas coisas, normalmente costuma ter essa prescrição, né, para emendar uma cartela na outra. Só que eu também já vi uma reportagem que fala que é bem, como é que eu posso falar? Que é bem perigoso, assim, para dar trombose, essas coisas assim. Isso, mas essa de 28 dias, ele é bem mais caro, né, anticoncepcional, mas ele é de baixa dose hormonal, é um componente só, que é a progesterona. Não tem associado estrogênio. E assim, as mulheres que é contraindicado o uso do anticoncepcional hormonal. Qual é a contraindicação? Você já me falou, mulheres com histórico de trombose venosa profunda. Mulheres que fumam, que bebem. Isso. O álcool também pode interferir, pessoal, na ação do medicamento? Na ação para o quê? Para pegar gravidez? Isso, na ação do medicamento. Por quê? O medicamento, ele é metabolizado, né, no fígado. Se bebe, a bebida alcoólica também é metabolizada, né, então vai sobrecarregar o fígado. O fígado, as mulheres que têm deficiência hepato, também é contraindicado o uso do anticoncepcional hormonal. Mulheres que são cardiopatas também é contraindicado. Como você disse, mulheres que fumam também, as tabagistas também é contraindicado. Mulheres que já tiveram episódios, né, de AVE também é contraindicado. O uso contínuo, né, muitos anos pode, se tiver um histórico familiar já de má circulação, pode acarretar aí uma trombose venosa profunda, porque se vocês pegarem a bula do anticoncepcional, se for ler, né, ela toda, você fica com receio de tomar o medicamento, não é? Quem já leu a bula do anticoncepcional? Alguém já leu? Eu já li, mas toda, só li até a parte que me interessava. Só até a posologia? Só até assim, usa até durante tal dia, depois dá o descanso de uma semana e volta a tomar de novo, só. Porque assim, ao ciclo 21, você toma por 21 dias, né? Aí conta, né? Dali mais ou menos 5 dias a menstruação desce, não é isso? Ela desce. Aí você vai contar o primeiro dia da menstruação é o dia 1. Aí você vai, se você for depois fazer mais à frente, o que é a tabelinha, você tem que contar, se o primeiro dia foi no dia 1, então depois de 28 dias, que vai contar de quantos dias é o seu ciclo. 28 dias, que dia que vai cair a data do primeiro dia da outra menstruação. Lembrando que a cada menstruação, né, se você toma um anticoncepcional, né, hormonal, não vai ovular, mas se não toma, ovula, né, tem a descamação, enfim, dos hormônios para gerar aí, né, a ovulação. Mas se você recebe, né, por via oral ou injetável, enfim, ou pelo Nuvaring, ou pelo CIO, né, que é o de hormonal, você não ovula. Quem tem hormônio não ovula. Por quê? O organismo, né, não acontece a ovulação, por isso que não acontece a fecundação. O anticoncepcional também é usado em casos de mioma, vocês já ouviram falar, né, para regular aí o sangramento. Sim.
E nos casos também, tem algumas adolescentes, mulheres, que também elas recebem com receita médica em caso de ovários aí policísticos. Professora, esse anticoncepcional de uso contínuo, geralmente é as que amamentam que usa, né? Isso, as lactantes, Kátia, né? É. As lactantes, as nutrizes. Elas, mas assim, tem que ser com receita médica, Kátia, depois de mais ou menos 6 semanas após o parto, aí é indicado. Então, as doses são mínimas, né? Não vai afetar aí, né? O leite da mãe. Não vai, né? Não. Enfim, não vai, né? Prejudicar a mãe. Entendi. Então, o anticoncepcional por via oral, tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? O ciclo 21, de uso contínuo, aquele que ele é conjugado, aquele que não é conjugado. Tudo bem, pessoal? A pílula do dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte, ela vai agir antes que a gravidez ocorra, se a fecundação ainda não aconteceu, não é isso? Ela é um anticoncepcional de emergência, não é de uso contínuo. Tem mulheres que usam, por vezes, 4 vezes no mês. Não é indicado, já diz bem. É um contraceptivo, né, de emergência. É uma dose cavalar de hormônio, que tem que ser aí tomado em até 72 horas após o coito. E quanto antes for ingerido o medicamento, né, o anticoncepcional aí de emergência, melhor. Por exemplo, se tomou em 24 horas, então tem uma eficácia aí de 90%. Tomou depois de 48, aí já reduz essa eficácia. Se tomou no terceiro dia, depois das 48 horas, a eficácia cai ainda mais. Então, quanto antes, melhor. Lembrando que é um método de emergência, não é de rotina. E assim, o que vai acontecer? Vai impedir, né, que aconteça a fecundação, se ainda não aconteceu. Depois que aconteceu, não tem como. Se ainda não aconteceu, vai impedir. Então, é um método de emergência, não é de rotina. E tem mulheres que abusam aí desse método, o organismo vai ficar resistente, não vai fazer efeito. Professora, não tem ninguém. Não tem, tem umas 5 meninas querendo entrar. Fala que tá tudo esperando. Patrícia, Jaque, Léa, Jusilaine, Isabel. Andréia, essa Patrícia Ferreira, ela tá aqui duas vezes. Então, mas ela já saiu, já entrou de novo, a Fernanda, Patrícia Fernandes. Né? Ela tá 2 vezes conectada aqui para Patrícia Fernandes. Mas ela não tá na aula, ela tá tentando entrar. E tem mais meninas aí. A Jaque, a Isabel, a Patrícia, a Elé, a Ju. Só um momento. Dá uma olhada se a Isabel conseguiu.
Não está aparecendo, pessoal. Tá difícil, porque tem um monte de menina. Tem uns 6, 7. Tudo querendo entrar. Renata, Chiro. Só que tem algumas que tá parecendo que tá conectada, mas não estão. E elas estão desligando e ligando de novo. Deixa eu ver um pouco. Só um momento, vou tentar entrar aqui. A Renata disse que está esperando a aceitação. A Jaque também. Pior que não está aparecendo aqui para mim, gente. Um momento. Explica aí para elas, Michael. Consegue falar para elas que é o link da aula que está na aula 12, que é o mesmo link que a gente entrou semana passada? Talvez eles estejam confundindo o link. Aí fica aparecendo lá que está aguardando aceitação e não aparece para a aula. Eu entrei por esse link, eu tenho WhatsApp no computador, eu só cliquei no link e foi. É o mesmo link que elas estão tentando. Pode ser. Então, é a instabilidade do Teams também, porque Não, pelo então, computador porque, eu não ó, consigo entrar nas aulas de jeito nenhum, só pelo celular. eu também só consigo pelo celular. Ó, a Patrícia, ela tava na aula e caiu, aí tá tentando entrar. A Eléia também tava, caiu, tá tentando entrar. Então, quer dizer, o link tá funcionando agora, eu não sei por que não consegue. Tá, bom. O meu, eu entrei no link da aula do encontro 2, lá em cima, o primeiro encontro. É o mesmo link. O 2 na semana passada eu fiquei meia hora esperando, eu não conseguia, eu entrei pelo 12, então aí foi. Aí eu salvei tá o no link e encontro, entrei por ele hoje. A aula de hoje, pessoal, está no encontro 12. É assim, é o mesmo link? Mas clica lá no encontro 12. E a Patrícia está aparecendo aqui, eu não sei por que ela não está tendo acesso. Será que elas conseguiram, pessoal? André, elas conseguiram? Ainda não, professor. Porque tá tentando aqui, as meninas mandou foto no grupo, diz que tá esperando aceitação. Aceitar. Mas não está aparecendo para mim, Michael. A Eleia está aqui no sistema, ó. Ela está. Então, a Eléia e a Patrícia tá aparecendo para a senhora, só que elas estão tentando entrar, elas não estão na aula. Alguma coisa de errado, e já desligaram o computador, já ligaram, já desligaram. A Renata quer entrar, a Shirley, a Jaque, a Jaqueline, a Jusilene.
Tá difícil hoje, hein? Tá saindo, gente. Tinha 21 participantes, agora já tem 18. Tá aparecendo aqui. Eu vou dar uma pausa de 10 minutinhos para ver se elas conseguem entrar, tudo bem? Joia.
Não conseguiram, pessoal? Podemos continuar, pessoal? O pessoal não está conseguindo entrar, tá? Então, tudo bem, pessoal? Então, continuando, estão todos aí, né? Continuando, a pílula do dia seguinte, ela é um método de emergência, não é de rotina, é contraindicado para rotina, é uma dose aí cabalar de hormônio, e assim, ela vai impedir, né, a fecundação, caso ela não já tenha ocorrido, senão ela não vai surtir efeito. E ele é indicado aí como método de emergência, em casos de rompimento de preservativos, enfim, ou em casos de estupro também é indicado. Lembrando que não é um método de rotina, é um método emergencial. Então, são comprimidos, 2 comprimidos que são tomados, né? Pode ser em 24, em 48, até 72, o quanto antes, melhor. E assim, depois que toma um, daí 12 horas, toma o outro, ingere o outro. Algum comentário sobre a pílula do dia seguinte? Professora, mas a pílula do dia seguinte não só toma uma? Não, são 2 comprimidos. A não ser que tenha algum produto agora que é um só, são 2. 2 comprimidos. Eu sempre achei que era só um. Ou ingere os 2 de uma vez só, ou ingere um depois de 12 horas o outro. E lembrando que o quanto antes, melhor. Em 24 horas o efeito é maior, em 48 menor, e em 72 ainda menor o efeito. Entendi. Mais algum comentário sobre o método de emergência, a pílula do dia seguinte? Alguém já utilizou? Não, tranquilo, eu já. Eu nunca usei. Certo. Então, é só para ter relatos que a aula fica mais dinâmica, né? Eu já, foi certinho, de 24 horas, tomei um, no outro dia tomei o outro, aí depois pausa, aí tem a escamação, né, da parede do útero e desce de menstruação. Isso. Isso mesmo. Então, é um método de emergência, não é de rotina.
nós temos também como método adesivo térmico. E a utilização 1 por semana durante 3 semanas, né, que ele também libera hormônio, deve ser colocado na face externa e superior do braço, ou aplicado acima da linha dos pelos púbicos, região pubiana. É a vantagem adicional, não obriga ao cuidado diário, também tem desvantagens. É preciso ter cuidado na frequência de saunas e banhos turcos ou aplicação de cremes na pele, para evitar aí o descolamento do adesivo. Vocês já tiveram acesso ao adesivo dérmico? Não, de adesivo eu nunca vi, não. Eu nunca ouvi falar. Não. Então, é assim. Eu também nunca ouvi falar. Mas tem que ter um cuidado aí, né, para não descolar mesmo, né, não sair. É uma estratégia também como método contraceptivo. Ele é que nem aquele adesivo que você cola quando você tá tipo com dor lombar, você cola assim, adesivo de nicotina, essas coisas? Isso mesmo. Parece como se diz na linguagem popular, um band-aid maior, né? De outra forma. Isso, é isso mesmo. Lembrando que tem que ter o cuidado com calor, com banhos, aplicação de cremes, senão a eficácia não vai ser, né? A eficácia desejada. E o tempo de permanência dele é de quanto tempo? É 21 dias? Então, é por 21 dias. Você coloca 1 por semana. 1 por semana durante 3 semanas. Dá 21 dias, né? Isso. Entendi. Então, são métodos. A mulher, por exemplo, se ela não pode ingerir o anticoncepcional, né, por histórico aí de trombose venosa profunda, se é cardiopata, então tem outros métodos, né, no mercado, né, para atingir aí, né, a eficácia, né, sem fazer o uso de hormônio por via oral ou injetável. Então, resumindo, para evitar a gravidez, tem vários métodos, né? É só querer. É assim, não como se diz. Pode acontecer, né, um rompimento, enfim, não existe, né, tem planejamento, tem aí os métodos, né, que são, como eu disse, é distribuído gratuitamente, enfim. Alguns não são, né, são mais caros, eles não são distribuídos, mas a maioria aí, né, por via oral, injetável, os métodos de barreira, eles são distribuídos aí de forma gratuita. Esse, pessoal, é o anel vaginal que eu disse para vocês, que é colocado, né? Você faz né? Você pressiona, coloca lá na região aqui do colo do útero, lá no fundo da vagina, e ele vai liberar por 21 dias o hormônio. Depois de 21 dias, retira, né? Espera a menstruação como se fosse o ciclo 21. Aí, no 5º dia, coloca novamente um novo. Esse vai ser descartado. Então, é 1 por mês, né? E ele vai liberar o hormônio, né? E vai evitar aí a gravidez. Somente a gravidez. Tá? IST, não. E assim, tem que ser bem colocado e tem desvantagens também, vocês vão ver mais à frente, que ele pode ser deslocado. Esse é o receio das mulheres, que ele se desloque. Mas se ele for bem colocado, não vai, diante da relação sexual, do atrito, não vai deslocar, tem que ser bem colocado. Esse é o anel vaginal, que tem um nome comercial aí de Nuvaring. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Eu não. Não. Eu já ouvi falar. Eu também não. Contraceptivo. E unidade de saúde, SUS, não distribui. Ele é comprado mesmo em farmácia, adquirido através da compra. Mas precisa de receita médica para isso, professora? Oi? Precisa de receita médica para isso no Nuvaring? Esse precisa, porque ele vai, como se diz, ele vai excretar hormônio, né? Então, ele precisa de uma receita. Não é como se fosse os preservativos, né? Esse precisa de receita. Mas é a própria pessoa que põe? Põe, a própria mulher que coloca. Então, vem todas as orientações, vem o desenho, você só pressiona, né? Faz um Szinho e coloca. Bem lá na região, né? Bem no fundo da vagina.
ele vai liberar o hormônio ali por 21 dias. Depois de 21 dias, você retira, a menstruação desce, você conta primeiro 1, 2, 3, 4, 5, no 5º dia você coloca um novo. Mas ele é mais seguro do que tomar o anticoncepcional ou... Então, aqui tem desvantagens, né? E vantagens, né? Como se diz, nenhum método é 100%, vocês sabem, né? E nenhum é 100%. Pode acontecer. Então, aqui, diante das desvantagens, é o receio da mulher em saber aplicá-lo. Então, tem que ter a técnica certa para ele não deslocar. É no fundo da vagina. Entendi. Então, o que é o anel, né? É um anel flexível, ele contém aí uma baixa dosagem hormonal que a própria mulher aplica na vagina só uma vez por mês e retira ao fim de 3 semanas, que eu disse para vocês. 3 semanas, 21 dias, retira. Menstruação desce, conta 5 e novamente coloca um novo. Eu não sei os valores, tá? Do anel. Quando ele foi lançado no mercado, ele era um pouco caro. Agora, eu não sei como que está o preço, se ele está acessível. A vantagem adicional, que ele é muito prático, existe aí um serviço gratuito de alertas, né, via SMS, para lembrar aí o dia de aplicar e retirar o anel. Então, você tem, né, você coloca na sua agenda, e ele vai avisar o dia de retirar e recolocar. O que diminui é o risco de esquecer o seu uso. E as desvantagens é o receio da mulher em saber aplicá-lo. Então, existe até um serviço aí de SMS para avisar, né, alertar sobre a retirada e a posterior recolocação. Tem também um outro método, é o implante subdérmico. Né? Então, ele é colocado, né, no tecido subcutâneo. Então, é um procedimento invasivo, tem que ser realizado por médico, né, porque é um procedimento que vai abrir, vai colocar e vai ter que suturar, né, pontinhos. Então, é um procedimento invasivo, tem que ser realizado pelo médico ginecologista, enfim. Geralmente é um ginecologista. Então, ele é um procedimento invasivo. O implante fica sob a pele. Vocês conheciam o implante subdérmico? Esse eu já ouvi falar. Então, tem bastante atriz que usa. Isso. E é um material leve, né, flexível, não vai incomodar. Então, lembrando que é um procedimento que é realizado pelo profissional, pelo médico. Professora. Oi. Esse implante subdérmico, ele já é ofertado na rede básica de saúde, né? No caso de planejamento familiar, em alguns casos, quando tem uma colega de trabalho que ela é super jovem, acho que ela tem uns 25 anos, porém acho que ela não tem TV em casa, porque ela já tem 5 filhos. Entendo. E o médico, na UBS que ela faz o planejamento familiar, eles ofertaram isso para ela e ela colocou. Então, eu não tenho esse conhecimento que já distribui, se a colocação é realizada na UBS mesmo, ou na estratégia, mas é um recurso aí, né, por exemplo, 5 filhos, né, um planejamento aí, né, está, como se diz, exacerbado, né, de filho, o planejamento está descontrolado, né, não tem planejamento familiar. Então, é uma estratégia também, né. Eu sei que tem alguns casos que porque vai tomar tempo a demanda, né? O médico vai ter que reservar uma sala com material esterilizado, vai ter que anestesiar com lidocaína, né? A 2%. E então vai ter que, é um processo, é uma microcirurgia, então vai demandar tempo. Eu não sei como que é agendado, né, esse procedimento, mas é válido também, porque até então que eu conhecia era a nível particular. Então, se já está sendo distribuída, é uma estratégia aí, né, eficaz também.
Sim, e ela me falou que ela foi, no SUS eles estão foi no planejamento familiar. Mesmo. Nossa, que bom, gente. Aí, falando do nosso SUS, né? Ele ainda está efetivo aí, né? Pelo menos na saúde, ele está bem efetivo, né? Em planejamento familiar. Só que não é em todos os casos, né? Isso. Não, acho que o caso dela acabou que são sendo bem específico. Que já tem filhos. Multiparidade, né? Muitos filhos, né? Enfim. Sim, eu acho que foi o caso dela por já ter várias crianças, né? E ela ainda é bem jovem, assim, tá em uma idade muito fértil ainda. Acho que acabou sendo ofertado por isso. Acho que realmente não deve ser em todos os casos. O tipo de parto também, de repente, eu digo para vocês, no máximo 3 partos cesáreas, tendo um intervalo aí de 2 anos, mas isso não acontece, tem mulheres que têm vários partos, né, partos cesarianas, e assim, e tem que entrar com uma estratégia mesmo de planejamento familiar. Então, essa é uma boa notícia, né, que já chegou aí no sistema, né. Ô, professor. Pode falar, André. Ô, professor, é que eu não entendi muito bem. A senhora fala, esse tem que trocar todo mês ou ele fica como que é mesmo que funciona? Não, esse fica por muitos anos, assim, fica por vários anos, 5, enfim, depende do material, mas ele fica por muitos anos. É um implante subdérmico, ele fica sob a derme. Não tem a camada da pele, né? Quais são? Epiderme, derme, né? E hipoderme. Ele fica, é um processo cirúrgico, né? Microcirurgia, onde abre, né? Geralmente no membro superior, na face, né? Anterior, abre, anestesia, abre, coloca e sutura. Então, ele fica liberando, né? Por via, absorvido na camada gordurosa mesmo. Tá, mas a mulher menstrua todo mês ou não? Menstrua sim. É só o hormônio que ela vai receber. É gradativo, vai, né, liberando gradativamente. Entendi. Isso. Então, é um procedimento, aí, como o pessoal falou, já está sendo distribuído no SUS, importante, né, para aquelas mulheres, né, que o planejamento está desordenado, né, ou porque ela não consegue, ela não pode também, né, receber por via oral, injetável, enfim, tem todo um histórico aí, né, para liberar também, né. Vocês vão ver mais à frente sobre o DIU. O DIU também, a mulher é contraditória, ela quer pôr o DIU, ela coloca, mas depois ela quer desistir depois de um mês. Houve todo um trabalho, mas o ser humano é contraditório. Então, continuando aqui, ele é um bastonete, né, flexível com 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de diâmetro, e ele é colocado na face interna do braço, né, por baixo da pele, assegurando aí uma eficácia contraceptiva durante 3 anos. Então, 3 anos consecutivos. E às vezes ainda perdura, viu? Aí, e também, assim, se por um acaso precisar da retirada, retira também, igual o Gil colocou. Não se dê bem, vai retirar, pode retirar, mas lembrando que é um processo invasivo. Então, a sua colocação, como eu disse, exige um recurso de anestesia local, com lidocaína 2%, e é aplicado aí pelo médico através de uma agulha. A vantagem adicional, elimina o risco de esquecimento e é indicado para mulheres com história de anemia e de menstruações abundantes, para as que não podem ou não querem usar o estrogênio. Então, essa é a indicação. A desvantagem, algumas mulheres, né, cerca de 20%, pode manter-se sem menstruação durante algum tempo, né? Então, ela pode aí se manter, né? Sem a menstruação durante algum tempo, pode suspender. Então, tem vantagens e desvantagens. Vocês já conheciam esse? Ou nem todas? Isso eu já ouvi falar, mas... Ô, professor, esse implante, ele também está falando que ele serve para mulheres que têm cisto, tipo que nem cisto hemorrágico, que às vezes toma anticoncepcional para consumo menstrual? Isso, aqui fala de menstruações abundantes, né?
que não querem usar os estrogênios, porque se tem sangramento abundante, pode aí estabelecer uma anemia também, né? Então, é indicado também. E esse é um procedimento bem simples. Tem uma conhecida que ela conseguiu e o médico implantou, um médico de estratégia, só que lembrando bem, né, tem que agendar, existe um trabalho, né, é uma microcirurgia, tem que ter um local adequado, com material esterilizado, com os materiais, enfim. Não é só abrir e colocar, é um procedimento microcirúrgico, né, microcirurgia. E quem coloca é o ginecologista? Geralmente é o ginecologista, o GO. É que nem o DIU, mais ou menos, né? O DIU, já existem estudos, né, e que o enfermeiro também já está apto, se ele for aferido, né, a realizar a colocação, o enfermeiro. Vocês podem pesquisar o enfermeiro, se ele for aferido, né, se ele for perito, né, ele se for treinado, ele pode realizar a colocação. Do DIU. Isso. E antes era colocado no segundo dia, que muda os protocolos, né? Na estratégia, enquanto eu enfermeira da estratégia, era colocado no segundo dia da menstruação. Então, a injeção é trimestral. Nós temos o Contracept, né? Agora está vindo com outro rótulo. Antes era Depo-Provera, agora é Contracept. Então, a injeção trimestral, o paciente recebe, né, injetável, e a cada 3 meses, né, ela administra, já marca, já agenda para dali 3 meses. O que pode acontecer na injeção trimestral? Pode haver a suspensão da menstruação. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar que fica aos 3 meses sem menstruar, né? Isso. Aí, depois de 3 meses, você já está com a receita. Geralmente, eles deixam a receita por validade de 6 meses. Aí, você volta e recebe a outra dosagem. Então, o que vai acontecer? Vai suspender a menstruação. E quem trabalha em estratégia, em posto de saúde, tem que tomar muito cuidado, porque tem os dias que as mulheres já é a data marcada. Algumas tomam a Depo-Provera, que é a cada 3 meses, trimestral, e algumas tomam a Micigena, que é mensal. Muito cuidado para não haver confusão, porque aquela mulher que toma mensal, ela menstrua. Né? A que toma trimestral não menstrua. Se troca um medicamento pelo outro, aquela que menstrua, ela não vai menstruar. No próximo mês, ela vai estar lá, né, para realizar o prognosticon, porque muito cuidado para não ter confusão. Agenda, leitura da prescrição, anota no livro, né, de protocolos, muita atenção no medicamento, né, anticoncepcional das mulheres, porque tem um certo dia do mês que se formam filas, né, conforme a data. Aí, falando da utilização. Injeções hormonais sexuais femininas com duração de eficácia contraceptiva de 3 meses, foi o que eu já falei. A vantagem adicional, elimina o risco de esquecimento. Desvantagens, a sua ação não pode ser interrompida, como pode prolongar-se além dos 3 meses, até 12 meses, conforme a receita. Não permitindo retornar de imediato à capacidade reprodutiva quando desejada. E o ciclo menstrual é irregular e amenorreia. A ausência de menstruação, foi o que eu disse para vocês. Ela suspende a menstruação. Aí, falando de fertilidade, não é que a mulher vai se tornar infértil. Dependendo do organismo, né? Pode ser que demore mais para engravidar depois, né? Do uso por um ano, enfim. Demora alguns meses, de 3 a 4 meses, mas ela não se tornou infértil e nem estéril por conta do medicamento. Dependendo do organismo, demora para engravidar, né? Para essa mulher realizar um planejamento para engravidar. Vocês sabiam dessas informações? Sim, eu sabia.
Então, ela tem um tempo aí, pode ser que, né, que não engravide no primeiro mês, dependendo dos organismos. Tem mulher que para de tomar, né, em um mês, no outro ela já engravida, dependendo do organismo. Certo? Tem umas que demoram até anos. Isso, pode falar, Professora? Reginaldo. Pois não. No caso, no caso da injeção, ela seria o quê? Uma intramuscular? Intramuscular, injetável por via intramuscular, de preferência no glúteo, que a maioria dos medicamentos injetáveis agora é no glúteo. Preferencialmente, com exceção das vacinas, né? Preferencialmente sempre glúteo. A maioria. Falando já de medicamentos, por exemplo, antes o Voltaren era aplicado no deltoide, agora é proibido, porque estava causando necrose, enfim, é no glúteo, né? Vacina aí, a escolha é para vacina mesmo, né? Então, sim, a maioria do tecido mais adiposo, né? Isso, é no glúteo, tá bom? Entendi. Ou no vasto lateral, né, da coxa. Mas né? Não, ninguém quer tomar no vasto lateral da coxa, né? Preferencialmente sempre glúteo. A dor é maior, né? Sim, já tomei e é péssimo. Então, o local indicado é no glúteo, tá, pessoal? Por via intramuscular. Utilizando aí a agulha de aspiração, né, 40-12, e para aplicação a 30-7, ou a 30-8, certo? Falando do DIU, né, o dispositivo intrauterino. Nós temos o DIU e tem o CIO. O CIO é aquele, como se diz, um DIU que tem hormônio, né, ele libera hormônio. E o DIU, ele é um dispositivo aí, né, que tem um fio de cobre, né, que é colocado geralmente no segundo dia da menstruação. Também é um procedimento que demanda tempo, como eu disse para vocês. Às vezes a mulher, ela quer colocar o DIU, mas chega no próximo mês ela quer retirar. Então, houve todo um trabalho, né? Então, é explicado que o que vai acontecer. O DIU de cobre pode aumentar o sangramento da menstruação. Ele aumenta. Ele não é abortivo, ele vai interromper mesmo a fecundação. Ele pode deslocar? É raro acontecer, mas ele também pode deslocar. Então, ele não é abortivo, ele pode aumentar, né, o ciclo, né, o volume da menstruação, mas ele não é abortivo. O CIO, ele não está aqui, mas eu vou falar para vocês e vou enviar um vídeo também, que ele é o DIU hormonal, que ele também é colocado, e ele dura, né, mais ou menos 5 anos, e ele vai liberando aí gradativamente o hormônio, impedindo também a fecundação. Ele, além de impedir, né, a fecundação, ele muda o muco, né, para diminuir, né, impedir a mobilidade dos espermatozoides. Então, ele engrossa esse muco do colo uterino para o espermatozoide não ter mobilidade. Então, nós temos o DIU e o CIO. O CIO, no caso, é o Mirena, professora? É o Mirena, é marca. Tá. Então, ele custa mais ou menos os valores, acho que R$1.000, não é isso? E ele também é eficaz. Mas... Tá bem próximo de 1.500 já. Isso. E é um método eficaz também, que ele já não... ele diminui o sangramento, porque ele libera hormônios. Já o de cobre, ele pode aumentar o sangramento, mas ele não é abortivo, né? Vocês podem assistir aí os vídeos, né, dos médicos, ele não é abortivo. Ele pode aumentar por quê? Ele é de cobre, né, um corpo estranho, não é isso? E ele pode aumentar o volume da menstruação. Professora, então quer dizer que esses 3 são os modelos de DIU que tem, é isso? Isso, mas o mais utilizado é esse em forma de Tzinho, não tem um de Tzinho aqui, ó? Sei, aham. Então, é o de Tzinho. Esse de Tzinho, quando a gente vai realizar a coleta de Papa Nicolau na mulher, você vê, né, você visualiza o fiozinho. Então, você vê que ele está alocado, que ele está bem, né, localizado. E assim, a mulher que faz uso de DIU, o Papa Nicolau dela, a ultrassom tem que ser realizado a cada 6 meses, porque é uma manutenção. Aí tem alguns relatos que falam que ele causa infecção. Ele não causa infecção. Ele pode acontecer que quando ele foi colocado já tinha um processo de infecção, bactéria, mas ele não causa, né? Ele não causa infecção.
E o efeito dele é de quantos anos mesmo? Também, de 5 anos, pode ficar de 5, vocês podem ver aí alguns de 5 a 10 anos, mas se quiser, né, ser retirado em qualquer momento, pode ser retirado. Porque eu disse para vocês, tem mulher que é contraditória, né? Ela quer, depois qualquer sangramento em excesso, ela vai querer retirar dali um mês. Aí todo o trabalho, né, que foi realizado é desprezado. Então, tem que ter certeza, né, do método, né, contraceptivo, para não ter, né, que jogar fora, né, desistir. Entendi. Professora, no caso do DIU de cobre, esse DIU de cobre em T, ele é colocado, ele é fixado com sutura, alguma coisa do tipo? Não, não é com sutura, ele só é colocado. Tem um dispositivo que você coloca o DIU, ele parece uma... Ele parece um aplicador vaginal, né? O colocador para colocar o DIU. Ele tem um dispositivo fino na ponta que você coloca e localiza e já coloca, né? Através de tudo, o procedimento é com foco, né? Tem que visualizar bem, né? Enfim, ele é colocado com esse dispositivo. Você adentra, né? E ele parece uma caneta, né? Uma ponta, um bisturi, assim, com a ponta fina, Sim. e você coloca. Geralmente, Sim, porque... no segundo dia da menstruação. Sim, porque o DIU de cobre em T, na ponta dele, ele tem, parece que uma mola de cada lado, né? Porque ele vem dobrado dentro desse dispositivo. Isso. Quando ele é inserido, ele desdobra, é isso? Isso, e tem o fiozinho que ele fica solto. Sim, e assim, que é o localizador. ele é visível. Quando você vai coletar ou fazer qualquer procedimento, você visualiza o fio do DIU. Ah, tá, entendi. Ele está alocado. Então tem que colocar ele quando a mulher está menstruada. Eu não sei se mudou o protocolo, viu, André? Mas assim, o nosso protocolo era no segundo dia da menstruação. E esses 3 modelos que tem no SUS? Então, tem esse em espiral, né, que eu ainda não vi, e esse outro, mas o mais utilizado é o Tzinho, é o T. Entendi. Tá. Mas assim, a mulher tem que ter certeza se ela quer realmente colocar para não ter desistência, né? Será que dói isso para colocar? Então, tudo que você vai mexer com o colo do útero é desconfortável, dá aquela cólica, né? Tipo, quando vai coletar o papel menstrual. A gente entra com a espátula de aire, ela não dói, porque você gira 360 e traz. Mas quando você vai com a escova cervical, que você tem que introduzir no orifício do útero, rodar 360 para, como se diz, pegar as células, o esfregaço, aí dói, dá uma cólica. Não dá uma cólica? Quem já coletou? Normalmente normalmente fica com aquela sensação que vai menstruar, né? Aquela sensação ruim. Isso, é uma dor, né, que é uma cólica, né, pesada. Então, para a colocação do DIU também é esse tipo de dor, de desconforto, que eu já coloquei, né, na minha juventude, né, André? Já coloquei. Então, tem um desconforto. Então, quando a gente passa por uma situação, mesmo a gente tendo que usar de empatia, a gente tem que se colocar no lugar da mulher, porque é desconfortável, é doloridinho, dói, né? Não pode falar que não dói, porque dói, certo? Então, como que é a utilização? São colocados aí pelo médico dentro da cavidade uterina, que agora, se o enfermeiro for aferido, ele for perito, ele pode realizar a colocação, tá? Para impedir que haja fecundação e que o óvulo fecundado se implante na parede do útero. Ele interrompe também o processo aí da nidação, que é aquele processo que depois do óvulo fecundado, ele vai migrar para o útero, né, que é o processo da nidação. Tem duração de 3 a 5 anos e tem alguns que pode, dependendo aí da marca, pode chegar até 10 anos, tá? As vantagens: alternativa para as mulheres que não possam, não queiram utilizar aí a contracepção hormonal, que desejem uma contracepção prolongada. Então, sem preocupações, né? Sem tomadas de pílulas, enfim, sem preocupações. As desvantagens: provoca os fluxos menstruais mais abundantes, que eu disse para vocês, e ligeiro aumento de dor pré-menstrual. Se aumenta o fluxo, vai ter aquela dor, né? Pré-menstrual. Nas mulheres que já têm essa propensão de cólicas, né, menstruais.
Então, se aumenta o fluxo, né, vai ter um aumento aí de dores menstruais antes da menstruação. O método sintotérmico, vocês já ouviram falar do sintotérmico? Esse não. 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 Então, esse método engloba todos os anticoncepcionais naturais e utiliza também a palpação do útero durante o ciclo, de modo que se consiga detectar com mais rigor o período fértil da mulher. Então, geralmente, ele é assistido aí por médico, né? Tem mulheres que não conseguem engravidar, vocês sabem disso, né? Então, elas tentam de um tudo para poder engravidar. Então, como que está o seu colo, como que está o colo do útero, né? Tem mulheres que, por vezes, nas clínicas aí de manipulação, elas vendem casa, carro para poder engravidar, que é o sonho delas, né, o planejamento. Então, tem todo aí, né, tem que sentir como que está o colo, né, se o colo está esvaecido, como que está esse colo realizado aí, né, bem mais fisiológico. Então, e se não sendo muito eficaz, necessita de grande motivação e rigor nos cálculos, com colaboração do casal. Então, tem o casal que ele quer, né, engravidar, tem casal que não quer uma gravidez. Então, é realizado aí, né, por um profissional ou a mulher conforme a orientação. Então, vai sentir como que está o ciclo, né, durante o ciclo, né. Nós sabemos que entre o 14º dia após a menstruação, a mulher está no seu período fértil. Já ouviram falar? Sim. Sim, a boa e velha tabela. Sim. Que para se falar de tabela, né, de tabelinha, a mulher tem que ter o ciclo regular, não é isso? Se for um ciclo irregular, não vai ser eficaz. Sim, então, tem que fazer uma tabela de pelo menos uns 6 meses para ter uma certeza melhor, né? Tem que fazer um estudo durante 6 meses, fazer um relatório. Esse mês foi no dia 1º. Então, conta do dia 1º, né, por exemplo, hoje é o dia 1º, até a descida da outra menstruação. Que dia que ele desceu? Quantos dias foi? Foi 28? Foi 30? Enfim, a mulher tem que ter o ciclo regular, porque senão a tabelinha é ineficaz. Tem muita mulher que engravida usando tabelinha e esses cálculos, enfim, que são os fisiológicos. Tem também o teste do muco. Quando a mulher está no seu período fértil, aquele muco que estava lá no colo do útero mais espesso, ele fica mais fluidificado. Então, ele vem para a parte exterior, onde quando a mulher vai, né, no banheiro urinário, ela sente quando o papel higiênico fica liso, né, que como se diz, específico de clara de ovo. Então, ela está no seu período fértil. Tem também o teste do muco também. Então, tabelinha, métodos fisiológicos tem que ser uma menstruação regular, um ciclo regular. Irregular não tem um resultado positivo. Então, aqui falando dos métodos fisiológicos, né, liberta a mulher da preocupação de uso de contraceptivos, mas também não é garantido. Desvantagens, é muito difícil recuperar a capacidade reprodutora no caso do casal mudar de ideia em relação à sua reprodução. Só um momento, pessoal.
Desculpa, pessoal, passou slide a mais, tá bom? Então, nós estávamos falando dos métodos fisiológicos da tabelinha. Voltando aqui, tem a tabelinha. Então, é o que eu estava falando para vocês. Tem que ter, né, uma menstruação regular. O teste do muco também. E o método de temperatura. A temperatura, ela é realizada assim. A mulher, né, ou ela não quer engravidar, ou ela quer engravidar, ela vai sentir no período, né, a elevação da temperatura. Então, a temperatura, ela vai ser efetiva se for por via oral, né, verificação por via oral ou vaginal, senão ela não vai ser efetiva. Então, vai verificar o aumento da temperatura. Então, se ela não quer engravidar, durante 3 dias após esse aumento, 3 dias seguintes após o aumento da temperatura, ela não pode ter relação sexual. E se ela quer engravidar, ela pode ter relação sexual. Já ouviram falar da temperatura? Não, eu não. Não. Então, é muito utilizado... Não, de temperatura é novidade. Para aquelas mulheres que querem engravidar. Aparece até, às vezes, em alguns filmes, em algumas novelas. Quando a mulher quer engravidar, ela vai no teste da temperatura, né? Ela fala, hoje eu estou no meu período fértil, hoje eu vou engravidar. Então, durante 3 dias após essa elevação da temperatura, ela não pode ter relação, ou se ela quiser engravidar, ela pode ter relação. Também é um método aí, né, indicativo, né, do período fértil. Aqui vocês viram a tabelinha que a gente fala que tem que fazer um planejamento de 6 meses, não é isso? Ó, já faz aqui um histórico de 6 meses, para ver como que é o ciclo, é de 28, é de 30, é 29, para estabelecer a tabelinha. Então, até o 14º dia, né, até o 14º dia, mais ou menos, é o período fértil, né, que a mulher pode engravidar. Então, a tabelinha também, tem muitas mulheres que engravidam fazendo uso de tabelinha. E a amamentação também engravida? Na amamentação, pessoal, ela é um método contraceptivo? Engravida. Não, engravida. Então, tem que ter também, tem que ver o ciclo, né? Porque a mulher, quando ela atinge aí a paridade, ela fica, se ela amamenta de forma exclusiva, ela não menstrua. Depois que começa a entrar com complemento, ela já menstrua. Então, tem que ser, assim, bem contado, né? Se ela não menstrua, como que ela vai saber se ela está no período ou se ela não está? Então, assim, durante o aleitamento materno, tem que ter um cuidado, que pode acontecer, sim, a gravidez. Vocês já ouviram falar em mulheres que já engravidaram amamentando? Sim, a minha mãe. Então, na amamentação pode acontecer. Eu tenho uma sobrinha de 16 anos que tem um bebezinho de 1 ano, já está para ganhar outro, que já engravidou nessa brincadeira aí, achando que amamentando. Tem algumas mulheres que engravidam no puerpério, pessoal. Antes do 45º dia, elas engravidam. Pode acontecer. Então, a amamentação não é método contraceptivo. A esterilização, que são os métodos definitivos, não é isso? Que é a laqueadura tubária ou a vasectomia. Também tem que ter um planejamento, né, um comum acordo. O que acontece? O ser humano é contraditório. Então, é passado por avaliação com médicos, psicólogos, né, assistente social, porque, de repente, é um casal, mas ela pode perder um filho, vai querer engravidar novamente. Ou separa, arruma um outro parceiro e vai querer, né, ter um filho. Então, é assim, passa por um estudo, conforme idade, sexo da criança, quantos filhos e se tem alguma patologia cardíaca, enfim. Então, passa por uma avaliação, né, antes de liberar a cirurgia a nível de SUS. Porque o ser humano, ele é contraditório.
contraditório. Sabe-se que é um método definitivo, não tem volta, né? Porque antes, por exemplo, nas trompas só amarrava, agora, além de amarrar, né, corta. E a vasectomia também. A secção ali, né, do epidídimo, onde é transportado ali o espermatozoide. Então, é um método definitivo que tem que ter comum acordo, porque não é reversível, a não ser que você seja uma pessoa que tenha possibilidades financeiras, né, como o Pelé, que conseguiu reverter, não sei como, mas ele conseguiu reverter. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Já sabe que é um método irreversível, né? Não tem volta. Então, é assim, tem que ter certeza, né, do que vai acontecer, que é definitivo. Mais algum comentário, pessoal, sobre a esterilização, vasectomia e laqueadura tubária? Não. Então, é um método que deixa, que promove para o casal uma tranquilidade no pós, não é isso? Porque aí não vai ter preocupação com medicamentos, com métodos, enfim. Né? Lembrando que depois da cirurgia, no caso da vasectomia, tem que realizar os exames para ver o espermograma, enfim, né? Até então tem que fazer uso, né, de métodos de barreira. Mas é um método que deixa o casal despreocupado. É 100%, pessoal? Nada é 100%, pode acontecer, né? Mesmo, né, de restabelecer a função, mas é um método definitivo. Podem fazer comentários. Esse método ele é bastante conhecido, né? A vasectomia quanto a laqueadura das uterinas. Então, não tem muito que... Ele é bem esclarecido. Isso. Você assina um termo de responsabilidade, né? Que é definitiva. O planejamento tudo certinho, né? Passa por psicólogo, no caso, o casal, o marido também assina um termo de consentimento de que está fazendo, no caso que a mulher vai fazer a laqueadura, ele assina um termo de consentimento que está fazendo a laqueadura, né? Isso. E tudo um protocolo a seguir. Isso, e são várias reuniões, você não passa por uma reunião só. São várias reuniões para depois realizar a liberação. Acho que são 2 reuniões. Eu fiz a laqueadura, passei por 2 reuniões. Demorou 1 ano para sair a minha cirurgia. Demora. E você fez quando você passou pelo parto, você já fez a laqueadura ou fez depois? Não, eu fiz, meu filho já tinha acho que uns 5 anos. Porque geralmente eles não fazem durante o parto, eles fazem depois para evitar já, né, se acontece aí, né, um óbito de criança, enfim. Eu também não queria engravidar mais, que não queria filho, aí passei no GO e perguntei se para fazer laqueadura eu precisava engravidar de novo. Ele falou que não, que tinha aquele método que faz por vídeo. E aí eu fiz todo o planejamento, Lembrando que os homens têm muito medo da cirurgia da vasectomia, não é? Muito. Eles acham que não vão conseguir mais namorar. Eles acreditam na impotência, né? Que eles vão ficar impotentes e não acontece isso. Como se diz, é um método aí que deixa o casal mais confortável. Professora, eu também queria fazer assim, um comentário sobre a laqueadura. Eu acho que é muita burocracia, sabe? Porque aqui na comunidade onde eu moro tem umas meninas novas, tudo cheia de filho, e às vezes é um pai de um, pai do outro, e se a mulher não for casada, tipo, os filhos for tudo do mesmo homem, o homem lá assinar, elas não conseguem fazer a cirurgia, né? A operar, né? Então, e essas coisas é muito demorado, às vezes não consegue, quando consegue já está grávida de novo, sabe? E um tem que assinar, fulano tem que assinar, alguém responsável tem que assinar, eu acho que isso aí era uma decisão, a mulher quer operar, chega lá, assina e opera.
Porque se a menina com 20 anos, 25 anos, 4, 5 filhos, tá esperando mais o quê? Dependente, aí não, porque o pai de um não é o pai do outro. Se arrumar outro homem, vai querer ter filho. Aí não vai, aí fica assim, aí fica esse monte de reunião, esse monte de não sei de quê, e aí elas acabam arrumando outra barriga e desistindo. Às vezes já estava até quase conseguindo e acaba desistindo, porque já arrumou outra barriga. E aqui onde eu moro, as meninas novas, tudo cheio, aquele monte de menino que eu fico, meu Deus, eu não tenho condições de criar um, como é que essas mulheradas têm condições de criar 4, 5? Tudo novinha e tudo arrumando mais. Mas, assim, tem um pouco de... Não que o governo, o SUS, sei lá, tenha culpa de nada, mas, assim, se não fosse tanta burocracia, tanta coisa, opera logo. Teve 2 filhos, 3, opera logo, pronto. Para que esse monte de menino? A burocracia e tem que ter um controle também da natalidade, né? Onde nasce mais Então, crianças é na área mais, né, carente, né? Quanto mais pobre, como diz o ditado certo, quanto mais pobre lascado, mais menino tem, mais cachorro cria e aquela bagaceira, viu? É uma loucura. Mais algum comentário, Reginaldo, Maicon? Não, tranquilo. Tranquilo. Não, professora, tranquilo. Então, bom. Como eu disse para vocês, tem as vantagens e desvantagens, né, que liberta aí, né, a preocupação da mulher de uso de contraceptivos. E a desvantagem é que é irreversível, é muito difícil recuperar aí a capacidade reprodutora. No caso do casal mudar de ideia, em relação aí à sua reprodução. Como se diz, o ser humano é contraditório, né? Se um filho vai a óbito, ele vai querer colocar outro filho ter outro filho, e não vai conseguir, sabe-se que é definitivo. Se arruma um outro parceiro ou parceira, vai querer ter mais um filho. E se foi vasectomia, ele não vai conseguir, e ela, laqueadora, também não vai conseguir. E é isso. E falando do adolescente, o que tem sido feito, pessoal, para a saúde do adolescente, os métodos contraceptivos para o adolescente? Quais as campanhas que são realizadas, que são efetivas? Eu acho que é a campanha do uso do preservativo, né? Porque além de impedir a gravidez, né, na adolescência, e impede as doenças sexualmente transmissíveis. Isso, mas qual a estratégia para atingir esses adolescentes, para trazer eles para as unidades, para as campanhas? É difícil trazer? Eu acho que na escola, né, fazer tipo cartazes na escola, campanha na escola, tipo de gincana, envolve, né, durante as aulas, tem vídeo de meninas grávidas, de doenças, né, que causam a doença sexualmente transmissível, que causam como que fica quando pega uma gonorreia, quando que pega uma sífilis, essas coisas, e mostrando para eles, né, o conteúdo. Porque eles são vulneráveis. Porque é difícil de você trazer, então eles precisam ver, para eles poderem ter um choque de realidade, para ver o que realmente acontece. E para se realizar essas campanhas, Michael, precisa da permissão dos pais? Professora, eu acredito que não, mas como que a lei brasileira é toda distorcida, eu acredito que não era necessário, mas como o controle aí de, como se diz, me fugiu a palavra, mas os direitos humanos exigem que os pais sejam presentes, porque a maioridade sexual, se eu não me engano, é a partir dos 17, né? Isso.
E assim, ainda se precisa da permissão dos pais, né, para se realizar qualquer campanha, qualquer palestra, qualquer educação em saúde, enfim, tem que ter a permissão, vai a permissão e tem que vir assinada aí para os pais. Até nas unidades básicas, quando se realiza educação em saúde, os grupos, geralmente a gente consegue trazer nas férias de julho. Nas férias de julho é a melhor data. E assim, mas precisa da permissão dos pais, porque alguns pais relatam que a gente está estimulando, né, o adolescente à prática, né, precoce aí do sexo. Eu acho, professora, que isso devia ser mudado, de agregar na educação básica de 8º ao 3º colegial já a matéria, porque evitaria muito mais sério, dizer, meus filhos não têm relação sexual. No final das contas, eles estão aí, acabam ficando grávidos, por causa que os pais cegam, né? Isso. Então, assim, eles acreditam que com os filhos deles nunca vai acontecer, e pode acontecer através de uma educação errada, né? Se tem uma educação, né, em escolas, em unidades básicas, estratégia deveria, né, ser, assim, permitida, né? Reginaldo, alguma coisa para falar? Na realidade, do tempo de colégio mesmo, eu lembro de ter tido algumas aulas de educação sexual, mas não foi nada. Sim, foi relatado a papai e mãe quando chegou em casa, mas não lembro de nada. Tem um período, acho que na 5ª ou na 6ª série, que tem a aula tem um conteúdo de reprodução humana, né? Não, na realidade ela era uma enfermeira e na realidade ela foi uma convidada de uma professora de ciências, se não me engano na 5ª ou na 6ª série mesmo, e ela foi dar aula de educação sexual, aí falou sobre a camisinha feminina, isso aí já tem 20 e alguns anos, a camisinha feminina estava engatinhando ainda, era uma coisa assim super nova, pouquíssima gente tinha ouvido falar, foi uma aula super animada e tal, mas realmente foi uma aula de educação sexual, e só que depois disso alguns pais compareceram no colégio para reclamar também e tudo e tal, porque não haviam sido comunicados e tal, mas eu concordo com o Michael, eu acho que devia ser uma matéria obrigatória, independente de controle parental, porque isso não é uma coisa que venha a estimular o adolescente a praticar, não, isso daí vem a educar, porque com consentimento ou sem consentimento vai ser feito. Mas desde que tenha uma orientação para ser feito com segurança, eu acho que acaba sendo melhor. Então eu concordo demais com a opinião do Michael de ser uma coisa assim, devia ser uma matéria obrigatória mesmo, a partir do 8º ano, 9º ano, que os adolescentes já estão assim, bem mais formados, com pensamento formado, e já se sentem bem mais à vontade com seus corpos também, né? Isso, porque, por incrível que pareça, eles têm muitas dúvidas, eles perguntam bastante. Nas palestras, nos grupos, nós colocamos a caixinha das dúvidas, né? E eles têm muitas dúvidas, eles precisam de orientação, que por vezes eles não conseguem relatar, né, para os pais, dialogar com os pais, e eles necessitam de orientação. Professora, quando no primeiro ano de faculdade, uma professora de microbiologia, ela deu assim um início de uma aula de educação sexual para saber como é que estavam todos. Todos na faculdade são adultos, muitos são casados, muitos já têm filhos, e nem 10% dos estudantes sabiam fazer o uso correto da camisinha. Isso é uma coisa extremamente absurda. Isso, porque tem que ter a técnica de deixar o espaço, né, para não romper mesmo, para não romper no ato. Sim, já começa com abrir o preservativo, que boa parte deles quer abrir no dente, e as meninas com unha grande quer desenrolar o preservativo com a unha, sabe? Aquele tipo de coisa que acaba comprometendo mesmo com toda a segurança, e o que você falou, a falta de técnica é notória. E a conservação também, né, que não pode deixar exposto, né, enfim, sim, tudo isso. Então, assim, mas se tiver uma iniciação, né, na educação, já acho que já dá um bom adianto nesse tipo de coisa. E assim, a
orientação, as estratégias, ele é bem assim, específico. A gente começa desde a higiene até, né, os métodos. É bem interessante assim, a educação em si. Sim, é bastante. Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho a Andréia, o Reginaldo, a Ileia que entrou, depois não conseguiu voltar, a Kátia, a Letícia Rayane, o Guilherme, a Maria José, a Iracilda, o Maicon, a Tainá, Patrícia, a Deise, Natália, Shirley, Rafaela, a Maria e a Manuela. Mais alguém? Tainá eu já chamei. A Natália. Chamei também. Acho que chamou todo mundo. Tainá. Chamei todo mundo. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professora. Sobre essa matéria, não, professora. Eu gostaria só que a senhora me relembrasse qual é a data da B2, da prova? Deixa eu pegar o calendário aqui. Aproveitando que você vai pegar o calendário, professora, alguma notícia sobre... A volta? Alguma sobre volta das aulas? Ainda não, é semanal, aí eles passam um aviso para vocês, então até o dia 18... Tá suspenso, né? Ainda. Tá suspenso. Não, porque a quarentena cada dia tá se intensificando mais, né? Então, acho que a possibilidade de volta é bem pequena. O que vocês acreditam que está acontecendo? Olha, professora, eu tô na linha de frente lá no hospital, eu sei bem o que tá ocorrendo, viu? Fila de funerária para infelizmente pegar corpos no necrotério do hospital. Isso porque nem é um hospital base para o Covid, então tá bem complicado. Tem um amigo que está trabalhando no hospital de campanha, ele disse que muitos nem aquecem os leitos, muitos não dá tempo nem de fazer intubação, e tá indo assim. Então, assim, o que tá mostrando na mídia realmente não condiz com a realidade do que tá acontecendo. A coisa tá muito mais grave do que realmente parece. É aquela informação que não está sendo bem evidenciada, né? Não, é para evitar como posso dizer assim, para evitar uma anarquia, né? Porque em 2 estados do Brasil foi decretado, assim, não foi decretado, mas foi cogitado e marcado para um início de lockdown, e já rolou a super corrida a farmácias, supermercados, e o povo já começou a entrar em desespero. Então, se em cidades menores acontece isso, na maior cidade do Brasil, imagina se decretarem um lockdown aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A Força Policial nem a Guarda Nacional vai ter poder para controlar o povo, né? Então, acho que por isso que eles estão tentando manter assim. Não. Oi. Agora que o estado de São Paulo é o número 1 em casos de morte até. Sim. E parece que o Dória vai ser caçado aí, porque ele embolsou o dinheiro que tinha de máscara, essas coisas todas aí, e que o negócio está ficando feio. Eu, em 2 semanas, aqui, o pessoal onde eu moro, da Rocha, estão meio que preocupados. O pessoal estão mesmo tentando se cuidar, mas só que assim, as filas nas caixas superam qualquer coisa. Sim. E o povo atrás do auxílio no mercado, então, cara, é um inferno. Eu levanto 6 horas da manhã, vou no mercado com a minha mãe, e ela sempre vai vir comigo, e eu procuro passar a data de vale pagamento. Mas em 2 semanas, cara, eu posso te falar que foi 2.000 máscaras que eu fiz e vendi. Aqui, que eu faço, eu sou costureiro. Então, o Franco da Rocha está começando a se desesperar, literalmente. Porque o hospital de campanha aqui são 40 leitos, já está esgotado. A UPA, então, nem se fala. Eles estão começando a usar o Complexo Juqueri daqui como hospital de campanha para comportar todos os infectados. E a população também não está aderindo ao isolamento social, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu digo que a coisa não condiz com a informação que a mídia está passando, hoje, no hospital que eu trabalho, 19 óbitos. 19 óbitos, só lá.
em um único hospital. E ele, é o que eu disse, ele nem é um hospital de referência. Então, dá para imaginar os hospitais de referência como que está a situação. A coisa está muito crítica, muito crítica. Mas na mídia já está muito feio. Se o que eles estão falando ainda não condiz com o que está acontecendo, então tá feio demais a coisa. Tá próximo, assim, o pior é que uma não coisa tem nem muito como calamitosa. O pior é que não tem nem como correr para a roça, né? Então vamos aguardar, né, pessoal? Então aqui, pessoal, eu tenho um calendário do mês de junho. De 4 a 10, avaliação oficial do segundo bimestre interativa, são as interativas. De 15 a 19, avaliação oficial do segundo bimestre, tá? Então é a partir da segunda quinzena. Isso. De 22 a 23, avaliação de segunda chamada interativa. De 25, segunda chamada da avaliação de proficiência. Aí 25, avaliação de segunda chamada. E de 29 a 30, o exame final. Então, a partir da segunda quinzena. E as interativas, vocês têm interativas? Sim, aí é AD, né? Saúde mental. Isso, de 4 a 10. É, a primeira semana, então, Isso. nós iremos... Na primeira semana, eu tenho uma também, saúde do trabalhador. Isso. Então, pessoal, vamos aguardar aí, né, os boletins atualizados, tá? Então, provavelmente, a aula da senhora, a última é dia 3, né, professora? Isso. E assim, eu sempre passo para vocês, ó, o link repete, mas vai lá no encontro. Hoje foi o 12, semana que vem é o 13, tá? Sim, sim. E para quem vai estar na sexta-feira, até sexta-feira. Para quem não vai estar, até a próxima quarta. Boa noite, até sexta. Boa noite, obrigada. Até quarta. Até, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, Pro. Professora, boa noite. Obrigado Boa por noite. enquanto. Obrigada a vocês. Eu posto a gravação, até amanhã eu já posto, tá bom? Joia, professora. Obrigado. Obrigada a vocês pela participação, tá bom?